O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, já agradecendo pela sua audiência, né? E convidando você para junto conosco aqui hoje no programa Estação Saúde, aqui da TV Unisul em Araranguá, para assistir hoje um tema muito interessante que é a questão da micropigmentação, né? Que é essa questão do desenho da sobrancelha. Nem todo mundo nasce com aquela sobrancelha perfeita, né? E por melhor que seja a pessoa com quem você faça, às vezes não é possível atingir um formato bonito. Então a micropigmentação vem ajudar nesse sentido. Eu estou recebendo aqui no programa hoje a micropigmentadora Bárbara Cruz Rocha Martins. Bárbara, seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Para a gente começar então, para quem está em casa entender, como é que funciona a micropigmentação? A micropigmentação ela é uma aplicação de pigmento nas primeiras camadas da pele. Então ela vai fazer com que a gente tenha um desenho melhor da sobrancelha, uma harmonia, sem prejudicar o pelo que tu já tem. A gente não precisa tirar eles para fazer a harmonia da sobrancelha. Certo. Só para quem está em casa entender, né? Não tem nada a ver com tatuagem, ou é semelhante à tatuagem? Não. A tatuagem é bem mais invasiva, ela é bem mais profunda do que a micropigmentação. Então, a tatuagem tu faz e não precisa retocar por um longo tempo. A micropigmentação, com a questão de um tempo, tu vai ter que fazer o retoque, porque senão ela vai despigmentando com o tempo. Certo. As pessoas com pelos claros, né? Tipo eu que sou bem clara, ou ruivo, ou loira, né? Pode fazer a micropigmentação? Vai ficar natural? Porque eu acho que um dos grandes medos das pessoas é que fique muito escuro, né? Pode, mesmo porque a gente tem uma gama muito grande de pigmentos. Quando começou essa parte de micropigmentação, que estourou mesmo, a gente tinha 3 cores, né? Que era o preto, o marrom e o loirinho claro. Hoje em dia, não, tu consegue chegar em praticamente todos os tons de pelo, porque o interessante é tu chegar no tom do pelo da sobrancelha. Muita gente pensa que é a raiz do cabelo, mas não é o tom do pelo da sobrancelha. E hoje em dia muitas marcas estão evoluindo o tempo todo, tá vindo, são marcas novas, tecnologia, então a gente consegue basicamente todas as pessoas fazerem. Certo. Homens também pode fazer? Há uma procura deles por micropigmentação? Porque já tem a sobrancelha bem larga, né? Bem grossa. Sim, homens podem fazer e eles fazem bastante. Eles procuram principalmente quando tem alguma cicatriz para cobrir, ou uma falhinha, ou alguém que quer uma sobrancelha mais expressiva, que tem pouco pelinho. Então eles procuram para dar uma... Pode continuar. Para e continua da onde Eles procuram para... Ai, perdi a palavra. Para deixar com um visual mais bonito? Para dar uma... Como a gente fala, incrementar ou dar uma melhorada? Pode ser. Eles procuram para dar uma melhorada nesse aspecto da sobrancelha. Certo. Existe alguma contraindicação? Tem alguém, um paciente diabético que de repente não cicatriza muito bem? Tem algum paciente que tem alguma patologia que não pode fazer esse tipo de procedimento? As gestantes, não é indicado. As mamães no puerpério, nos primeiros meses da amamentação, a gente procura dar uma esperadinha a mais para quando o bebê já estiver comendo comidinha, ou quando o pediatra, conversar com o pediatra, ver se ele liberar, tudo ok, né? Diabéticos, eles podem fazer a micropigmentação, porém eles têm que estar com a glicemia controlada. Certo. Tratando, quem faz insulina tem que estar com a glicemia controlada e um acompanhamento médico. Hemofílicos também é uma parte complicada, porque a coagulação deles já não é a mesma da gente, então um acompanhamento médico é muito, muito necessário nessa parte. Há profissionais que não fazem nesses clientes, que são os diabéticos e os hemofílicos. Alguns fazem, outros não. Eu opto por não fazer os hemofílicos, mas os diabéticos controlado a gente consegue fazer. Só para você que está em casa entender um pouquinho melhor, na verdade, no diabetes, o que acontece? Para fazer a micropigmentação, vai fazer tipo uma casquinha, né? Uma feridinha. E quem está com diabetes descompensado, que a gente chama, que a glicemia está com valores muito altos, na hora dessa cicatrização não vai conseguir cicatrizar, né? Vai acabar ficando aberto, né? Então, o que era para ser um bom resultado, às vezes pode até deixar cicatriz, né?
e ficar algo ruim e não legal, né? Bem diferente do resultado que a pessoa foi em busca, né? Ele interfere mesmo na fixação do pigmento, na coloração do pigmento e, enfim, risco de infecção, bactérias, porque fica um tempo muito mais prolongado do que o restante do pessoal. Certo. Uma vez que a pessoa fez a micro, a pessoa consegue desfazer, porque toda vez que a gente vai conversar sobre algum assunto, a gente tem que estudar, né? Porque mesmo sendo enfermeira, a gente não sabe tudo. E quando eu estudei sobre a micro, que até tu coloca algumas imagens, nossa, tem umas que aparecem assim verde, né? Que a coloração, eu não sei se foi usada errada, e tu pode estar falando um pouquinho melhor sobre isso, né? Ou se de repente foi um pigmento que não era para a cor da pele da pessoa, mas tem algumas que ficam muito feias, e até formatos, né? Que às vezes não combinam com o rosto. Como que funciona isso aí? Quando começou essa onda de sobrancelha definitiva, micropigmentação, eles faziam a tatuagem na sobrancelha, que era feito com a maquininha de tatuagem, não era usado o dermógrafo, nem o tebore, enfim, era uma técnica bem antiga, bem ultrapassada. E os pigmentos que eles usavam eram os mesmos das tatuagens. E quando a gente fala de rosto, a pele é muito mais sensível. Então, tu colocar um pigmento de tatuagem no rosto, ele vai expandir. E tem a questão também da pele da gente, ela reage diferente. Você tem um tipo de melanina e tem o outro. Então, quando é muito, muito quente, ocorre o risco de avermelhar, que fica aquela sobrancelha mais laranja. E quando tem muito fria, assim, a melanina, ela corre o risco de azular, que a gente vê muito, mais do que o vermelho, a gente vê o azulado, que fica aquela sobrancelha verde. Finíssima, né? Que era uma sobrancelha arredondada, fina, não harmonizava de jeito nenhum no rosto. Então, hoje em dia, como a gente vê, a tecnologia está sempre caminhando. Então, para despigmentar tem muitas formas hoje em dia. Tem com ácido, com laser, com a luz, enfim, várias formas de despigmentar hoje em dia. É ainda um pouco, assim, não é tão acessível, né? Mas tem como fazer. Então, mas o melhor mesmo seria procurar um profissional qualificado para fazer certo da primeira vez, do que precisar remediar. Só como dúvida, se a pessoa precisa fazer, são vocês, profissionais micropigmentadores, que fazem ou são outros profissionais? Alguns fazem, mas o interessante seria você procurar um dermatologista ou um biomédico que mexa com essa parte de cosmetologia, principalmente se for usar ácido. Nós vemos muito, principalmente na internet, fotos de casos de pessoa que o profissional não era tão qualificado e acabou queimando a pele ou deixando uma cicatriz pior do que ele estava antes. Certo. O programa Estação Saúde precisa ir para um rápido intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre a micropigmentação. Fique ligado aí com a gente.